Estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa. Hoje, na aula de língua portuguesa, nós vamos falar sobre o gênero textual reportagem. Vamos lá. Na sua apostila, na página 44, vocês vão encontrar essa reportagem aqui, ó. É da Folhinha. Essa folhinha ela foi publicada no sábado, 13 de abril de 2013, tá bom? E essa folhinha, que é um suplemento infantil que nós já falamos, está dentro do jornal Folha de São Paulo. Nessa reportagem, vamos ver o que fala sobre essa reportagem, tá bom? Então, nós temos aqui, ó, da esquerda para a direita, o Edu, de 10 anos, a Luísa, de 15 e o Luíde, de 9. Eles são apresentadores do programa. Vamos ver que programa é esse, tá bom? Então, olha só, essa reportagem que fez foi a Gabriela Mancini, colaboração para a Folha, tá? Então, foi a Gabriela Mancini, ela foi a repórter que fez essa reportagem com essas crianças que faziam um programa de TV, tá? Ó. Se tem criança na cozinha, tem também faz de conta. Quando Luíde, 9 e Edu, 10, que são a idade deles, tá bom, gente? Receberam a missão de fazer uma tapioca, eles se vestem de índio para ouvir a lenda da mandioca, ingredientes usados para fazer essa receita brasileira. Tapioca é um dos pratos que os garotos aprendem a preparar no programa Tem Criança na Cozinha, que estreia no canal pago, Globe, no dia 15. Então, isso aqui, gente, essa reportagem foi feita quando foi lançado o programa nesse canal Globe, no dia 15 provavelmente do mês de abril aqui de 2013, tá bom? Então, o programa chama-se Tem Criança na Cozinha, tá? Quem ensina a receita é Luísa Gesteira, de 15, quer dizer, 15 anos, que apresenta o programa junto aos dois meninos. É ela a responsável pelas tarefas de adultos, como mexer com o fogão. Já Luíde e Edu ficam com as outras artes da cozinha, por exemplo, quebrar ovos. Para isso, eles se vestem de ninja. Legal, né? Na internet, vocês conseguem achar alguns vídeos, tá bom? Curtinhos. Para assistir o vídeo inteiro, tem que pagar aquele Globoplay, que é o canal da Globo, porque esse canal pago aqui, Globe, é da Globo, da Rede Globo. E a Rede Globo, ela tem é como se fosse um aplicativo, como o Netflix, que ela tem filmes, tem novelas, tem os programas que passam na Globo, né? Na Globo e nos seus canais. E lá tem vários programas dessa turminha aqui, tá? Tem Criança na Cozinha. Mas aí tem que pagar para assistir, tá bom? Mas no YouTube vocês conseguem ver uns vídeos curtinhos, como vai ser o vídeo que eu vou mostrar para vocês a seguir, tá? Então, olha só. Então, olha que interessante, eles se vestem de ninja para poder quebrar um ovo. Deve ser engraçado, né? Picolé e sacolé. A cada programa, uma receita é ensinada passo a passo para o público. Bolo no palito, sacolé de frutas, pão de queijo e até omelete estão no cardápio. Sempre gostei de cozinha, pois minha avó é doceira e eu adorava ajudá-la, conta Luísa, que estreia na TV. Já aprendi muitas receitas nas gravações do programa que depois fiz em casa. É quando a gravação termina que as crianças mais se divertem. Às vezes misturamos tudo o que sobra e inventamos comidas, brinca Luíde. Outro dia fizemos um tipo de brigadeiro, mas colocamos o triplo de açúcar. Deu uma dor de barriga, diz Edu, que confessa roubar guloseimas nos intervalos das gravações. Aqui a gente não passa fome. Muitas crianças acham que a comida veio de uma lata ou de um saco, afirma o diretor Luiz Igreja. É que não tem foto desse Luiz Igreja aqui, tá? Mas é o diretor do programa. No programa, elas acompanham o caminho que o alimento faz até o prato completa. Legal, né? Aí nós temos aqui um textinho pequenininho. Vamos ver o que eles estão falando, ó. Com que roupa eu vou? Então, aqui é uma dica que eles dão, né, para quem quer se aventurar na cozinha. Então, ó,
Sempre entre na cozinha de sapato fechado, assim se alguma coisa cair no seu pé, você estará protegido. 2. Não se esqueça do avental, ele serve para você não se molhar, não se sujar e não se queimar. Deve ser feito de tecido grosso que não pega fogo. 3. Sempre prenda o cabelo ou use uma touca, afinal ninguém quer um fio de cabelo visitando a comida, né? E aqui nós temos uma receita que está na internet, né? Eles dão a dica aqui no jornal para visitar o site, né, da Folha, esse F aqui é da Folha, para poder visitar essa receita. Então, ó, veja o passo a passo da receita deste bolo sanduíche em folha, em folha.com/folhinha. Então, o site é folha.com/folhinha, tá? Para ver a receita desse sanduíche. Não sei se ainda vai estar lá, provavelmente deve estar, tá? Então, ó, a página 7 do suplemento Folhinha de 13 de abril de 2013. Então, nesse jornal, na Folhinha, saiu essa reportagem sobre o programa Tem Criança na Cozinha. Então, aqui a reportagem, ela foi bem detalhada para explicar o que acontece no programa, o que eles fazem. Então, tá bem claro que eles cozinham, como que eles se vestem, como que eles se comportam dentro da cozinha, tá bom? Então, a reportagem teve essa finalidade, de fazer o público entender melhor, o que acontece no programa, tá bom? Vamos lá para o próximo slide. Aqui. Vamos assistir um vídeo agora, tá bom? Sobre o Tem Criança na Cozinha. É bem curtinho, mas dá para vocês terem uma ideia, tá? Só um instante, que eu vou compartilhar com vocês. Deixa eu colocar aqui, peraí, deixa eu colocar aqui embaixo. Vamos abrir a tela, vou ficar aqui em cima, tá bom? Vamos lá. Gente, hoje a receita que nós vamos fazer é tipicamente brasileira, também conhecida como biju. Episódio de hoje, tapioca. Vamos ver os ingredientes? 200 gramas de goma de tapioca. Está carregando o vídeo, só um instante. 100 gramas de carne seca, 100 gramas de coco ralado, 100 gramas de goiabada. Passe a goma de tapioca em uma peneira. Esquente uma frigideira e espalhe a goma peneirada o suficiente para cobrir o fundo da frigideira. Quando cozida, a goma fica toda unida, parecendo uma panqueca. Coloque um pouco do recheio. Dobre ao meio, deixe o suficiente para esquentar o recheio, retire do fogo e sirva ainda quente. Você pode usar a imaginação e colocar o recheio que quiser. É isso aí, gente. Deixa eu voltar para nossa tela. A nossa apresentação. Então, deu para vocês terem um pouquinho de ideia de como é o programa, né? Ele é bem dinâmico, é divertido, é legal ver as crianças cozinharem, sabe? Eles cozinham sempre desta forma aí que foi mostrado, uma forma rápida. E coisas fáceis, né? Não tem nada complicado assim que é difícil de ser feito, né? Então, só para vocês, eu coloquei o vídeo só para ilustrar um pouquinho para vocês sobre o programa Tem Criança na TV. Opa, Tem Criança na Cozinha, tá bom? Vamos lá. Desculpa aqui. Aqui. Então, o que é uma reportagem? Eu quero mostrar aqui para vocês alguns portadores de reportagem. O que são os portadores? São os locais aonde sai reportagem. Então, nós temos jornal impresso, tá bom? Aqui nós temos alguns jornais impressos, aonde sai reportagens, em revistas, em internet, tá bom? Tem muitas reportagens na internet. Nós também temos reportagens em rádios, né, que a gente pode estar ouvindo. Então, tem reportagens em vários lugares, tá? É os lugares onde nós podemos encontrar reportagem. O próximo slide. Aqui nesse próximo slide, é só para a gente entender um pouco melhor o conceito de reportagem, tá?
Então, a reportagem é um texto jornalístico. Sempre vai estar ou num jornal, ou num jornal de TV, ou num jornal impresso, ou numa revista, ou num jornal que passa no rádio, tá bom? Então, ele é um texto jornalístico. Tá? O texto jornalístico, ele tem como função de nos informar algo. Sempre vai nos estar informando alguma coisa. E olha só, que é publicado em revistas, jornais e internet. O objetivo da reportagem é informar com detalhes o leitor sobre algum acontecimento importante. Então, o que a Folhinha fez lá na página 44? Deixa eu voltar lá. Aqui na página 44, o que a Folhinha ela fez? Ela queria informar o leitor de maneira mais detalhada o que ia acontecer neste programa aqui, quando ele fosse inaugurado lá em 2013, tá bom? Então, a Folhinha tinha essa intenção quando fez uma reportagem sobre o programa. Se fosse uma notícia, ela colocaria só assim, ele fala aqui que é no dia 15, né? Ó, no próximo dia 15, terá no canal pago Globo o programa Tem Criança na Cozinha. Talvez o repórter poderia falar assim, no próximo dia 15, estreará no canal pago Globo o programa Tem Criança na Cozinha. Esse programa vai mostrar crianças, vai mostrar que é possível crianças fazerem comida. É uma notícia simples, mas se tá escrito dessa forma, dá pra gente saber como que vai ser o programa? Não dá, a única coisa que a gente sabe é que vai ter criança lá fazendo comida, a gente não sabe mais nada sobre o programa, tá bom? Então, a reportagem aqui que a Folhinha fez, ela é mais cheia de detalhes. Então, ela conta quem são as crianças, ela conta como que as crianças se vestem, como que elas agem dentro do estúdio para gravar o programa, não é? O diretor fala também como que é esse programa, tá bom? Então, a reportagem ela é bem detalhada. A notícia não, a notícia é uma coisa curtinha, tá bom? Vamos lá. Deixa eu voltar lá na página que nós estávamos. Então, tá aqui, ó. Só vamos reforçar um pouquinho mais essa informação. O objetivo da reportagem é informar com detalhes o leitor, que é aquele que lê, ou que assiste, ou que ouve, sobre algum acontecimento importante. Então, qualquer acontecimento importante. Ali, aquela reportagem que nós vimos foi do programa Tem Criança na Cozinha. Mas pode ter reportagem de milhares de coisas, sobre muitas coisas. Nessa época da pandemia, nós podemos ver vários tipos de reportagem que fala sobre o coronavírus, reportagens sobre professoras que estão dando aula em suas casas, sobre as crianças que estão assistindo suas aulas em casa, através da internet. Tem vários temas que podem ser abordados, tá bom? Hoje na nossa aula a gente teve um momento lá para nós vermos os nossos bichinhos de estimação. Então, pode ter uma reportagem sobre bichinhos de estimação, dar detalhes sobre os bichinhos, qual o melhor bichinho para você ter em casa, como você pode cuidar, onde você pode levar ele para passear, tá bom? Então, uma reportagem é algo mais profundo, é algo com mais detalhes, que é para aquela pessoa que está lendo entender, olha, esse programa aqui de crianças fala sobre criança na cozinha fazendo comida, eu quero assistir, quero ver como que eles fazem comida, não é perigoso criança na cozinha? Aí quando a pessoa lê a reportagem, fala, não, dá para entender, ó, é coisa simples que eles fazem, né? E aí vai assistir o programa e aí vai entender como que é o programa, melhor ainda depois da reportagem, tá bom? Aqui, ó, para terminar esse slide. Uma reportagem é uma notícia mais aprofundada. Aprofundada quer dizer fundo, vai mais no fundo do assunto, tá bom? Imagine você nadando na praia, né? Aí a mamãe fala assim, não vai profundo. Aí você levanta, você consegue sentir os pezinhos ali na areia.
não vai profundo, né? Quando você vai muito profundamente no mar, você não consegue mais sentir o fundo, ele não tem fundo, fica muito ruim para você aquilo, né? Então, quando nós falamos em aprofundada, quer dizer, é aprofundar. Então, eu estou usando o exemplo do mar para vocês entenderem, é como se entrasse no mar ou numa piscina em que você não consegue colocar o seu pé no fundo, tá bom? O aprofundada é esse sentido. Então, uma reportagem é uma notícia mais aprofundada. A notícia é algo que está lá em cima, assim, sabe? Quando você consegue encostar o pezinho no chão, é a notícia. Agora, quando você não consegue mais sentir o seu pé, é a reportagem. É uma coisa mais profunda, com mais detalhes. Deu para entender? Se não entendeu, depois você me conta, tá bom? Vamos lá. Aqui, nós temos aqui essas duas pessoas que são bem conhecidas, assim, do povo brasileiro. Eles fazem um jornal, que se chama-se Jornal Nacional. Olha aqui, o JN, Jornal Nacional. Esse daqui é o William Bonner e essa daqui é a Renata, não lembro o sobrenome dela. Enfim, eles trabalham no Jornal Nacional da Rede Globo. No Jornal Nacional, assim como outros jornais de outros canais, esses jornalistas que aqui estão ou que estão em outros jornais de televisão, eles dão notícias breves. Então, eles falam sobre previsão do tempo, eles falam sobre o trânsito, eles falam sobre, neste momento que estamos vivendo, sobre a pandemia, eles falam sobre os Estados Unidos, falam sobre a China, fala sobre o comércio no Brasil, né, que está reabrindo depois da pandemia. Depois não, mesmo durante a pandemia, o comércio está reabrindo. Aí eles falam as pessoas que estão indo no comércio. Aí eles falam do presidente Bolsonaro, tem que falar do presidente, falar sobre política, né? Então eles falam várias coisas em um jornal que dura aproximadamente uma hora e pouquinho, tá bom? É muito pouco tempo, então eles têm que dar coisas rápidas, bem rápidas. Eles não podem ficar falando muito tempo sobre um assunto só. Quando eles escolhem um assunto, que eles ficam muito tempo falando sobre esse assunto, que nos últimos tempos eles têm falado muito sobre, assim, sobre o coronavírus, né, o Covid-19, eles têm falado muito sobre ele. E aí eles ficam grande parte do jornal, do tempo do jornal, falando sobre o Covid. Quando eles ficam grande parte do jornal falando só sobre Covid e não fala de outra coisa, é uma reportagem sobre o Covid. Agora, se é uma coisa rápida, que eles falam sobre o Covid-19 ou o coronavírus, é uma notícia, tá bom? Então, mas geralmente, nesses jornais que passam durante a semana, ou na Globo, ou no SBT, ou na Record, né, seja o jornal que vocês forem assistir, vocês vão ver que as notícias são muito rápidas. E quando for uma notícia que eles vão fazer uma reportagem em cima, geralmente o William e a Renata, eles falam assim: olha, gente, agora vocês vão ver uma reportagem sobre a notícia do presidente Bolsonaro em Brasília. Um exemplo, tá? Aí entra uma repórter, aí sai eles da tela e entra um repórter, um homem ou uma mulher com microfone lá e falando: estou aqui em Brasília e neste momento o presidente Bolsonaro está, enfim, tá bom? Ou então estou aqui no hospital acompanhando casos de pessoas que foram contaminadas, que contraíram o vírus da Covid-19 ou qualquer outra doença, tá bom? Não é só o coronavírus, mas é sobre qualquer assunto que pode ter uma reportagem, porque notícias existem milhares e as reportagens também são muitas, tá bom? Só precisa entender isso: notícia é uma coisa pequena, rápida, a reportagem é uma coisa mais extensa, mais profunda, com mais detalhes pra gente entender, tá bom? Vamos ver o próximo slide. Opa, voltando para trás. Aqui tem esse outro programa também, que é da Rede Globo. Eu acho muito interessante esse programa. Se chama-se Globo Repórter.
né? Ele passa no canal da Globo. O Globo Repórter, ele é ele é um programa de reportagens, não é de notícia, é de reportagem. Por quê? O Globo Repórter, ele pega um assunto e ele tem lá 1 hora de duração o programa dele. Dentro desta 1 hora, ele vai falar só deste assunto. Não vai falar de outra coisa, ele vai falar só deste assunto, do tema que foi escolhido para o programa naquele dia, tá bom? Então, por exemplo, aqui parece que tem esse repórter aqui é o Sérgio Chapelin, tá bom? Provavelmente ele está falando alguma coisa de, sei lá, vamos supor que ele está falando de trens, meio de transporte ferroviário, que é o meio de transporte, que é o trem que a gente conhece, tá bom? E aí, ele vai falar do começo ao final do programa, ele vai falar de trem. Vai falar os vários tipos de trens que existem, os tamanhos, as cores, os países onde existe trem, para que são utilizados os trens. Ele vai falar tudo o que ele pode falar sobre trem. Essa é a reportagem do programa. Então, ele não dá notícia. Ele pega um tema e faz um tema em cima, e faz uma reportagem em cima daquele tema. Então, o Globo Repórter, geralmente, eles falam sobre países. Eles escolhem um certo país e falam sobre aquele país. Tá? E fala dos costumes, das tradições, fala do que eles comem, como que eles se vestem, como que é a cultura daquele país, como que o povo vive, tá bom? E o Globo Repórter também, ele é um programa legal porque ele traz coisas assim muito legais que eles pesquisam profundamente, né? Eles vão bem lá no fundo e fazem pesquisas de coisas que a gente nem imagina, né? Nem passa pela nossa cabeça, tá bom? É muito interessante. No Google Play não, no Globoplay, que é aquele aplicativo pago que eu falei pra vocês, que é parecido com Netflix, tem muitos programas do Globo Repórter, tá bom? Mas no YouTube vocês também conseguem achar alguns pequenos vídeos desse programa, tá? Vamos lá. Mas deu para entender? Então, olha só. Aqui, Jornal Nacional, notícias, coisa rápida. Várias notícias, vários assuntos ao mesmo tempo, tá bom? 1 hora de programa, vários assuntos. Fala de várias coisas. Agora aqui, Globo Repórter, 1 hora de programa, escolhe um assunto e fala sobre esse assunto o tempo todo, tá bom? Vamos lá. Então, aqui nós temos uma atividade da página 45. Agora ouça a leitura do texto, preste atenção no que dizem as crianças que participaram desse programa e veja como elas se divertem cozinhando, tá? Então, junte-se a um colega para responder as questões sobre o texto. Ao escrever as respostas, use suas próprias palavras, tá bom? Então, qual o título da reportagem? Qual é a ligação entre ele e as 3 fotos? Né? Então, o título da reportagem é Mão na Massa, não é isso? Vamos voltar lá. Mão na Massa, é o título da reportagem. Lembra que a gente falava sobre a manchete, a chamada? Então, a manchete dessa reportagem é Mão na Massa, tá bom? Vamos lá. O que tem a ver esse título, gente, com aquelas fotos das 3 crianças? Qual é a ligação entre eles e as 3 fotos? Tá bom? Qual é o objetivo dessa reportagem? Qual é o nome do programa apresentado pelas crianças? Dê as informações pedidas sobre as pessoas que falam na reportagem. Então, a Luísa, que idade ela tem? O que ela faz no programa? Depois, na página 46. Por que ela gosta de cozinhar? B. Luíde, que idade ele tem? O que faz no programa? O que ele contou? Tá? Edu, quantos anos ele tem? O que ele faz no programa? E o que ele contou sobre uma das receitas que ajudou a preparar? Tá bom? Vamos lá. E o Luiz Igreja, quem ele é? É uma pessoa que é citada lá no finalzinho do texto. De acordo com ele, o que as crianças precisam saber? Tá bom?
E aí, para concluir, né, nós estamos concluindo esta aula, essa atividade aqui da página 47 também, que é no finalzinho, no finalzinho da página 47, nós temos lá, ouça a leitura do texto Com Que Roupa Eu Vou, que faz parte da reportagem Mão na Massa. Tá, vocês já ouviram porque eu já li esse texto lá no comecinho, tá bom? Agora, ouça as orientações do professor, você lerá uma parte do texto, capriche nessa leitura. O que você vai fazer? Você vai gravar para mim um vídeo ou somente um áudio da sua leitura deste texto e vai me mandar pelo WhatsApp, tá bom? Acho que todo mundo tem meu WhatsApp. E aí vocês vão gravar, pode ser um vídeo, pode ser um áudio, eu quero ver como que está a leitura de vocês, tá bom? E nós temos aqui uma outra lição para casa, né? Procure uma receita de tapioca doce ou salgada na internet, ou em livros de culinária. Eu acho que é mais fácil na internet, tá bom, gente? Copie e leve-a para a próxima aula. Use folha avulsa. Não precisa usar folha avulsa, faça no caderno de língua portuguesa, tá bom? É só copiar a receita aí da tapioca doce ou salgada no caderno, que na próxima aula de português da semana que vem, nós vamos estar compartilhando as nossas receitas, tá? Eu também vou achar umas receitas aqui. 2. No texto Com Que Roupa Eu Vou, você conheceu 3 atitudes necessárias a quem cozinha. Que outros conselhos importantes você daria a quem vai preparar uma receita? Escreva-os em uma folha avulsa. No caderno também, gente, faz essa atividade aqui da receita, pula uma linha e aí responde isso daqui. Outro conselho importante você daria para quem vai preparar uma receita, né? Um exemplo, por exemplo, lê a receita direito para não fazer errada a comida, né? Ou então, lave as mãos antes de cozinhar. Ou então, cuidado para não se queimar, né? Então, aí você pensa aí, ó, não é para ficar usando meus exemplos, hein, gente? Só dei um exemplo aí para poder deixar a mente de vocês um pouco mais aberta, tá bom? Vamos lá. Aqui na página 52 tem assim, ó, reescreva a piada a seguir, de modo que ela tenha 4 parágrafos. Uau, 4 parágrafos, hein? A professora de matemática pergunta aos alunos, se eu vou à feira e compro... Desculpa, vamos começar de novo? Vamos lá. A professora de matemática pergunta aos alunos, se eu vou à feira e como 3 peras, 7 bananas, 15 laranjas e uma melancia, qual será o resultado? Do fundo da sala, alguém grita, uma dor de barriga. Verdade, né? Esse texto, gente, vocês precisam colocar em 4 parágrafos, tá? Prestem atenção nos sinais de pontuação. Nós temos aí 2 pontos, travessão, tá bom? Prestem atenção. Isso aqui vocês têm que fazer em 1, 2, 3, 4. Tem 4 linhas, contando a partir daqui de cima, tá bom? 2, 3. Começa aqui em cima o primeiro, segundo, terceiro, quarto. Então, cada linha vai ter que ter um parágrafo, tá bom? 4. As falas a seguir estão sem a pontuação do diálogo. Corrija-as. Quais são as pontuações do diálogo? São os 2 pontos e o travessão. É a pontuação que nós utilizamos em um diálogo. Então, Luísa contou. Que pontuação vem aqui? E aqui no começo? A hora que ela vai contar. Aí aqui ela vai contou, né? Então aqui ela tá contando, ó. Sempre gostei de cozinha, pois minha avó é doceira e eu adorava ajudá-la. Edu disse: outro dia fizemos um tipo de brigadeiro, mas colocamos o triplo de açúcar. Deu uma dor de barriga. C. Luiz Igreja afirmou: já aprendi muitas receitas nas gravações do programa. Tá bom? Agora, esse daqui você não... esse aqui sim, precisa assim, ó. Leia a indicação sugerida na seção Vale a Pena Ler, na página seguinte. Na próxima página da sua apostila, tem lá a seção de Vale a Pena Ler, que é sugestões de livros que a apostila ela sugere para que vocês possam ler, tá bom? Mas, olhem aqui, ó. Veja, gente, que vovó diferente. Então, aqui é uma
pequena explicação sobre esse livro, tá bom? Ó, existe um único modelo de avó, aquela que gosta de tudo certinho, mas algumas avós que foram jovens agitadas. Elas ficarão tranquilas mais tarde? Não sei não. Descubra respostas surpreendentes lendo este livro bem diferente, né, sobre as avós. Aqui tem algumas perguntas sobre a avó, né, se é tudo igual, se ela gosta de tudo certinho, né, se todas gostam. Então vamos lá. Cria um desenho que retrate uma avó bem diferente da maioria das avós que você conhece. Depois cria um nome bem engraçado para ela e registre esse nome junto ao desenho. Então você vai fazer o desenho de uma avó que você bem diferente das que você conhece. E aí você vai dar um nome para ela, tá bom? Use folha avulsa e capriche na letra e no desenho. Ele será exposto na sala de aula. Esse desenho aqui você vai fazer numa folha de sulfite, tá bom? E aí você vai desenhar e vai deixar guardadinho numa pasta para não amassar, ok? Só que antes disso, você vai tirar uma foto e vai mandar para eu ver, ok? 6. Porque só eu vou ver, tá bom? Porque aí, quando nós voltarmos para a sala de aula, eu vou fazer uma exposição com esses desenhos lá na nossa sala, tá? 6. Crie um desenho que ilustre cada frase sobre cuidados na cozinha que você produziu em classe. Você poderá fazer um desenho sério ou um desenho engraçado, como a justificativa que inventou. Esse não precisa, gente, porque vocês já vão fazer um desenho aqui da vovó, tá bom? Eu acho que esse da vovó é mais interessante neste momento, tá? Então, o exercício 6 não precisa ser feito, ok? Vamos lá. Então, nós terminamos a nossa aula. Espero que vocês tenham entendido o que é uma reportagem, a diferença que tem entre uma reportagem e uma notícia. Espero que vocês tenham gostado da reportagem apresentada na folhinha, né, no suplemento infantil. E eu espero vocês para a próxima aula, tá bom? Um beijo e até mais.